Então tá, rapaz, bora aí, bora fazer esse vídeo logo. Hoje é sábado, tem um bocado de coisa pra fazer, certo? Sábado agoniado, não sei porquê, certo? Porque eu embolei a minha rotina, tá certo? Eu venho assistindo aí uma série, Game of Thrones, e tenho forçado a barra. Ontem houve uma aceleração, sabe, na minha rotina de novo, sabe? Fiquei na expectativa de um encontro com uma filha que viria ao meu bairro, sabe, participar de um evento. Não sei, sabe, se ela veio, se participou, e isso me tirou da rotina, tá certo? E comecei a assistir uma outra série, A Casa do Dragão, que é uma continuidade para os fãs ali, sabe, de Game of Thrones que ficaram órfãos, certo? Porque acabaram os 68 episódios da série, certo? Em 8 temporadas. Mas vamos tocar para frente. Eu vou falar uma coisa aqui, sabe, antes de mais nada, dando bom dia para Guma. Eu ontem falei, o título do meu vídeo foi Quem é Rico Mora na Praia, porque ali, sabe, de certa forma, o tema desse vídeo foi abordar a questão da prisão do Collor de Mello, tá certo? Ex-presidente do Brasil, Fernando Afonso Collor de Mello. E esse cara, rapaz, sabe, corrupto, safado, de família de nobres, que é carioca, mas a família dele vem lá das Alagoas, e lá nas Alagoas, sabe, é terra de usinas de cana-de-açúcar e outras monoculturas, e aí, sabe, e lá eles são ali, sabe, associados do Sistema Globo de televisão e rádio e o Escambau, jornal, sabe? Pessoas encaminhadas na vida, bicho, porque é assim, rapaz, sabe, na vida é preciso ter alguém que abra uma picada. Teve uma família aqui na área de operação de direito, sabe? A família do Egídio Salles. E assim, eu conheci o Egídio Salles, sabe? E esse cara, por algum motivo, desguiou, sabe? Mas era uma família aí de grande escritório de advocacia, tá certo? E uma vez um cara falou para mim assim, na mão grande, na maior, rapaz, sabe? Quando eu estava partindo, eu estava em Belém do Pará, indo para Manaus, onde eu morava, e iria cursar direito, tá certo? Iria cursar direito. Eu não sei se já tinha garantido a vaga, rapaz, sabe? Eu não me lembro, não. Aí, rapaz, o cara me falou, sabe? O cara me falou, um amazonense que estava aqui em Belém do Pará e vivia, aí tinha uma parceria, sabe? Uma parceria familiar, uma sociedade. Como é que a gente fala? Outro dia eu patrocinei uma ação de solução de sociedade estável, tá certo? E tem um outro nome, enfim. Eu só sei que esse cara vivia aí uma sociedade com uma coroa belenense, eu não sei se ela era belenense, mas era uma coroa que possuía uma rede de farmácia, e esse cara, eu acho que era um cara novo ainda, não me lembro bem da fisionomia dele, sabe? Mas era um conhecido de uma ex-mulher que eu tive. Aí, rapaz, sei que de passagem aqui por Belém indo para Manaus, a gente foi visitar esse cara. Acho que esse cara era parente dela, eu não lembro. Aí chega lá, rapaz, o cara, sabe, já tinha cursado universidade, não sei onde, sabe, não sei se em Belém do Pará, se aqui no SESEP, na época, aqui em Belém, eu não sei, ou se lá no Amazonas, eu não sei. O cara se dizia bacharel em direito, mas que não iria, sabe, para a vida de operador de direito, sabe? Não ia levar a advocacia adiante, sabe? Ele já estava arranjado ali com a coroa, mas não sei se essa sociedade prosperou. Eu só sei dizer para que esse cara falou: ei, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Tu sabe quem é que ganha dinheiro nesse ramo aí, sabe, de advocacia? São os donos de grandes escritórios. Ele mencionou bem isso, donos de grandes escritórios. Eu conheci um cara, rapaz, sabe? O cara, ele fumava pra caralho, sabe? E ele tinha feito concurso para procuradoria do Estado, sabe? Era um procurador do Estado. Ele tinha largou a procuradoria, um emprego no Estado, um emprego público, sabe, para se dedicar a uma sociedade de advogados, onde ele queria uma sociedade de advogados que tinha um contrato com a Albras e como é que chamava a outra? Aluno Norte, Albras e Aluno Norte dessa empresa aí, sabe?
Vale, tá certo? Na época era Vale do Rio Doce. O cara estava largando um emprego público, sabe, para advogar dentro de um escritório para executar um contrato com duas subsidiárias da Vale do Rio Doce, tá certo? Porra, bicho. E eu quebrava o pau com esse escritório aí, eu acho, sabe, lá ali, eu não sei se era o mesmo escritório, sabe? Mas ali em Abaetetuba, sabe, onde apresentava reclamações trabalhistas ali numa vara que havia, depois veio mais outra, sabe? E o pau quebrava. E essa empresa, sabe, as duas empresas, a Alunorte e a Albras, elas eram sempre consideradas parceiras, sabe, das empresas menores, porque era assim, rapaz, era uma tal aí, sabe, de responsabilidade subsidiária que era cobrada, eu acho que essa responsabilidade aí já levou farelo, tá certo? Diante de empresas de CNPJs que faziam ali, sabe, parcerias com essas grandes empresas e contratavam pessoal, a Alunorte Albras, ao invés de contratar, sabe, e assinar carteira de trabalhadores para prestarem serviços para si, tá certo? Essa própria empresas menores aí, chamadas terceirizadas, sabe, empresas do terceiro setor, faziam essas contratações e colocavam gente ali, sabe, sem vínculo com essas empresas grandes, sabe, dentro da própria empresa, tá certo? E quando tinha alguma bronca, o pau quebrava na costa da empresa terceirizada, tá certo? Era o que acontecia. E eu só sei dizer para que esse cara veio com essa ideia, eu fiquei ouvindo assim, tá certo? Aí eu me lembrava, nessa época eu não conhecia o Egídio Salles ainda, é claro, certo? Mas o Egídio foi assim, sabe? Era filho do Egídio pai, o nome do cara era Egídio Salles Filho, sabe? Ele cursou a UFPA e por conta da influência dele, sabe? Eu vejo assim que ele era um patrício, tá certo? E por conta desse patriciado, sabe? Ele veio, sabe, a ganhar vaga para lecionar na Universidade Federal do Pará. Ele era professor da universidade, sabe? Quando deveria se dedicar primeiramente, sabe, ao escritório do pai dele, tá certo? Porra, bicho, e ele tinha uma irmã, a Ângela, sabe? Essa Ângela aí foi que foi a ser presidente da ordem porque ele não aceitou, não quis, sabe, ser presidente da ordem. Aí o pessoal diz que ele era uma ovelha negra, uma ovelha desguiada, sabe? Uma ovelha que, na verdade, foi um lobo, tá certo? Um lobo que se transformou em ovelha. O cara era lobo, rapaz, sabe? E de repente começou a fazer mé, mé, que nem o Rei Leão, tá certo? O Rei Leão, que era um leão, sabe? De repente começou a comer inseto junto com o Pumba, sabe? Como é que chamava o outro parceiro do Pumba? O Pumba era um javali, tá certo? E quem mais aí, sabe, operava com Pumba? Eu não sei, eu não tô mais lembrado. Mas eu assisti esses filmes aí do Rei Leão. Aí, rapaz, eu só sei dizer que o cara tirou essa aí, tá certo? E o caso do Egídio, que eu vim conhecer depois, encaixou perfeitamente, tá certo? Porque assim, o empresário, rapaz, o empresário no final de semana, tá certo? E durante a semana mesmo, eles mantêm relações sociais aí, sabe, entre si, tá certo? E entre si eles trazem os escritórios para dentro, sabe, das suas atividades. Uma empresa, sabe, que queira aí entrar na justiça, vai chamar alguém do mundo deles aí, sabe, da mesma forma como dizem que os maçons aí. Hoje eu estou falando maçom agora porque numa live do Horta, sabe, quando ele falou do Dan Brown e alguém falou do protetorado de Sião, protetorado? Priorado de Sião, tá certo? E falou ali, sabe, como é que chama aí uma outra organização de leigos, tá certo? Como é que chama? Tinha um priorado de Sião e tinha. Dizem que o ex-presidente, o vice-presidente da República, o Alckmin, sabe? Pertence a essa organização. Eu não sei o que Dei. Agnus Dei, não é a Magnus Dei, não sei como é que chama aí, mas depois eu vejo isso. Eu só sei aí, sabe, que tem essas coisas, rapaz, os seres humanos são cheios de tramóias, tá certo? O pobre, rapaz, um cara como eu assim, sabe, que não encontrou picada aberta, tá certo? Ele tem que abrir a própria picada, aí eu comecei isso, sabe? E quando falo em picada eu lembro de mato e eu lembro que uma placa que eu fiz, sabe? Eu mesmo fiz uma plaquinha assim, sabe? Em madeira entalhada, sabe? E para colocar na porta do meu escritório, eu achei que não ficou legal, eu encostei. E um dia minha mãe, sabe, vendo aquela placa, levou lá pro barraco dela, lá no lote, rapaz, lá na Cachoeira do Espelho, e afixou, rapaz, a plaqueta ali na parede de palha, tá certo? Do barraco de palha dela, tá certo? Com o maior orgulho. Eu não sei, eu acho que ela não se aborreceu comigo por eu não ter sido padre, tá certo? Eu não ter vestido batina.
Mas ela gostou porque ao invés de batina eu vesti paletó, tá certo? E ela gostava disso, eu acho que ela tinha orgulho mais do que meu pai, tá certo? Porra, bicho, é foda. E eu só sei dizer, rapaz, sabe, que tem esse negócio aí, sabe, dessa história aí de que quem ganha dinheiro, sabe, com advocacia são os grandes escritórios. E assim, porque eu tava falando aqui do Collor de Mello, tá certo? E esse cara vai puxar cana numa cobertura que está dizendo assim, né? Endereço do ex-presidente, né? É, onde ele vai, veja, o Collor foi condenado a cumprir prisão, certo? E essa prisão mudou para prisão, ele deveria puxar a cana em presídio, mas foi transformada em prisão domiciliar e, sabe, e um cara que uma organização internacional aí se queixa que ele vai cumprir a pena em um palácio, certo? O endereço do ex-presidente é um apartamento na cobertura de um prédio de 6 andares na orla alagoana, na região da praia de Ponta Verde, tá certo? Eu ontem, quando falava, eu misturei alhos com bugalhos e disse que talvez ele fosse cumprir ali, sabe, num prédio, num endereço ali, sabe, em algum condomínio, na praia de Ponta Verde eu falei, mas na verdade é um prédio, sabe? A cobertura de um prédio de 6 andares na orla alagoana. Dei essa informação, clareei, cumpri minha obrigação, sabe? Para não me acusar aí que eu tô aí espalhando fake news, mentiras, tá certo? Porra, é foda. Mas é isso, bicho, são 11 minutos já de vídeo, tá certo? Aí veja como eu estou hoje, é sábado e eu estou vazio. Mas ontem eu poderia ter assistido, sabe? Pô, mas eu tô cansando já daquelas lives ali, sabe? Aquelas lives ali do 247 à noite, sabe? Porra. Porque assim os jornalistas, eles cansam, sabe? Os jornalistas cansam, sabe? E ali ficam repetindo as notícias do dia e dão umas opiniões jornalísticas, tá certo? E a gente vai ficando assim, assim, sabe, vai ficando saturado, sabe, com essas opiniões e aquela coisa toda, tá certo? E mas na verdade também eu estava agoniado ontem com um evento aí que ia acontecer, sabe, que envolvia a minha filha, sabe, ela viria para o meu bairro participar de um evento lá da faculdade dela, aquela coisa toda, e eu fiquei distraído com essas coisas aí e não sei o que aconteceu, sabe? Não sei se ela veio e não sei, tá certo? E por outro lado, eu também estava assim, sabe? Querendo assistir aí uma nova série, sabe? A Casa do Dragão, que é a continuidade, né? Ela me falou, a minha filha, sabe? Que veio me fornecendo esse material aí, sabe? Ela me falou que a Casa do Dragão veio para satisfazer, sabe, a necessidade cultural, a fome, rapaz, a fome, sabe, dos fãs de jogo de Tronos, tá certo? Mas aí então, aí o que aconteceu? Aí eu não fiz mais nada, fiquei entretido com isso, tá certo? Aí hoje de manhã, sabe, eu caí, fui ali atrás do Conde, que sempre faz uma resenha dos acontecidos durante o dia, tá certo? E o que ele trouxe hoje, sabe, que ele gravou na live dele de ontem, sabe, às 23 horas, foi aí, sabe, informações sobre a Lady Gaga, né, que vai fazer um show hoje lá no Rio de Janeiro, tá certo? E ali vieram as notícias. A Lady Gaga é Stefani Germanuta, tá certo? Não sei se é isso mesmo, depois aí eu vou verificar isso. Não agora, tá certo? Mas eu irei verificar. E diz que ela era filha de um dono de restaurante, de uma rede de restaurante, eu não sei, aquela coisa toda. Mas é uma estrela hoje que brilha aí, tá certo? E diz que ela, sabe, tem uma certa consciência política. É, votou na Kamala Harris, certo, contra o Trump, sabe? E chegou a dizer, sabe, que o Trump deveria ser impeachmentado, sabe? Como é que pode, para um criminoso, sabe? Um cara que tem quase 40 processos e foi condenado, sabe? Aí, rapaz, a resposta quem dá é o Horta, sabe? Fernando Horta. Numa live, sabe? Uma live, eu acho que era de quarta-feira, a live, sabe? Ele terminou fazendo na sexta, não sei como é que é isso, porque ele tem também a live de toda sexta. E ali, sabe, ele centrou a base da live dele numa entrevista que o Steve Bannon, sabe, deu para um jornalista estadunidense ali, sabe, numa certas circunstâncias, onde a temática foi o fascismo, sabe? Foi o fascismo, bicho.
É impressionante, assim, sabe, chama atenção como ali, sabe, fatos acontecidos na década de 50, tá certo? Ou na década de 40, na década de 30, na década de 20, na década de 10, como quiser, tá certo? Na década de 10, na década de 10 aconteceu a Primeira Guerra Mundial, sabe? De 14 a 19, tá certo? E na década de 30 e 40, a Segunda Grande Guerra Mundial, tá certo? E esses fatos todos ali acontecem na Europa, são guerras europeias, tá certo? E o que é que chama atenção? Chama atenção aí, sabe, da disputa de poder político no mundo, sabe? Poderes geopolíticos, como a gente fala, tá certo? E aí, assim, sabe, o Horta desenvolve, então, essa entrevista, e onde se percebe que aquelas coisas ali da primeira década do século XX, tá certo? Ali na Europa, tá certo? Elas eclodem, tá certo? Na forma de fascismo, tá certo? Fascismo na Itália e fascismo na Alemanha, sabe, fascismo que adota, sabe, o nome é nazismo, certo? Mas que não deixa de ser fascismo, tá certo? Portanto, ali, sabe, exercício de autoridade, sabe, em excesso, tá certo? E assim, sabe, uma expressão que o Horta falou, sabe, que tendo o mundo capitalista ali as regras do sistema liberal político, sabe, de democracia política, tá certo? O que querem os fascistas, o que quis Mussolini, um superpoder político, sabe, de democracia, onde esse superpoder político de democracia atribuía para o monarca, para o chefe de Estado, para a autoridade, tá certo? O poder supremo acima dos poderes, sabe, daquele cara lá ali, daquele filósofo, sabe, como é que chamava ele, aquele filósofo francês que criou a noção de três poderes, tá certo? Porra, bicho. E assim, sabe? E a mesma coisa diz o Horta, sabe? E ele diz o Horta que Bannon pensa dessa maneira, tá certo? Que o que está em questão hoje no mundo e lá nos Estados Unidos, encarnado em Trump, é um superpoder democrático, sabe? Onde o monarca, sabe? Ali, o chefe de governo se estabelece acima dos poderes constituídos. Eu estou tentando me lembrar o nome do filósofo, sabe, que criou os três poderes, a república, certo? Os três poderes republicanos, o executivo, o legislativo e judiciário, tá certo? Para ele, sabe, eu já fiz muitas defesas aqui, rapaz, dizendo que o Trump vai se ferrar porque o poder judiciário vai rebater. Mas o Horta me disse, rapaz, que não vai, porque lá a concepção de poder, sabe, de poderes republicanos é diferente dos poderes republicanos aqui do Brasil, tá certo? Onde o judiciário é assim, o poder que controla os outros dois, os excessos dos outros dois, tá certo? E nisso aí resulta o equilíbrio que se necessita ali, sabe, para a execução aí, sabe, das políticas, para a execução não é das políticas, para a execução da vida em sociedade sob o regime liberal, tá certo? Estou me tentando lembrar o nome do cara e não vem. E assim, sabe, essa live do Horto foi interessante por isso. Como eu disse, o Bannon foi ali, sabe, entrevistado, e esse cara mostra exatamente, rapaz, a alma que ele é. Ele é um cara que não entende, segundo o Horta, de geopolítica, tá certo? Ele é um cara que se nivela com o Dugin e com Olavo de Carvalho, sabe? São as três almas aí, sabe, que pregam hoje o fascismo no mundo. Houve um ruído lá para dentro da minha cozinha, eu não sei que porra é essa, eu não sei. Tem um gato aí que vem aí, sabe? Ele vem da vizinhança e penetra na minha cozinha, sabe? E acessa um lixo que eu tenho, mas o lixo não tem comida, rapaz, não sei como é que é isso. Mas eu ouvi um ruído e me distraí e estou distraído. Mas assim, sabe o que eu quero dizer? O Horta fala de fascismo, então, nessa live de ontem, tá certo, que eu assisti, e assim, foi baseado numa entrevista, e ele traz três nomes, rapaz, sabe? O Dugin, como é que chama o primeiro nome do Dugin, hein? Não vou lembrar. E o Olavo de Carvalho e o Steve Bannon, tá certo? E esses três aí mantiveram conexão. O Olavo já morreu, o Dugin está vivo e é um russo, tá certo? E o Ben é um estadunidense, tá certo? E o Dugin é um reacionário do caralho, sabe? Que tenta ali na Rússia reativar questões conservadoras ali antes da Revolução Russa, tá certo? É um anti-bolchevique,
União Soviética, tá certo? E e ali, sabe, o que ele pensa então é fascismo, tá certo? Ele pensa assim, sabe, onde ele opera ali para as oligarquias, de certa forma é isso, sabe, para os endinheirados do país dele, ele tenta dinamizar esse setor aí, sabe, dos bilionários. A mesma coisa que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos e que aqui os nossos bilionários no Brasil fazem também, rapaz, sabe? De se manterem ativados aí, sabe, e para derrubar o governo Lula e tudo mais, tá certo? E assim, quando a gente ouve então ali a entrevista, aí o Horta ele fez um react, certo? Ali é uma entrevista só de meia hora, tá certo? E de vez em quando ele vai e para e explica aquela coisa toda. O que o Bannon deixa transparecer, tá certo? É que ele justifica tudo que o Trump está fazendo, tá certo? E que no fundo, sabe, tudo que o Trump está fazendo, sabe, vai na direção de coisas acontecidas ali, sabe, nas três primeiras décadas do século XX, sabe, quando o fascismo se estabeleceu. E não resta dúvida, sabe, de que ele opera então para ali, sabe, ali desacatar, sabe, o funcionamento das instituições democráticas, das instituições republicanas, dos três poderes. Eu não lembro o nome do cara, sabe? Como é que chamava o cara? Porra, um francês, caralho. Mas assim, não tem problema, porque eu não preparei essa coisa aí. Mas assim, o que deixa então assim ver, sabe, é que o Trump, sabe, ele tá desarrumando tudo, rapaz, como é que pode essa coisa aí, tá certo? O cara vai buscar, por exemplo, uma lei do século XVIII, sabe, para poder demarcar a presença de um inimigo, para ele poder ali, sabe, com o olho nesse inimigo aí, sabe, deflagrar o seu plano de governo, tá certo? O inimigo para o Trump é o imigrante que não tem nada a ver, imigrante que faz falta ali, sabe, com a mão de obra dele ali, no ramo, por exemplo, da construção civil pesada e leve, tá certo? E em outros ramos aí, sabe, de atividades menores que demandam o braço do imigrante, tá certo? E esse cara aí, sabe, esse tal de Trump, sabe, faz essa perseguição doida. Mas é só para alguns imigrantes, tá certo? Que ele também faz a seleção dele, que ele não é besta. É que nem o porra do Musk, tá certo? O Musk fez aí uma seleção aí, sabe, nessa política aí de perseguição aos imigrantes, onde aqueles que têm qualificação, tá certo, que interessam para as empresas dele, Musk, tá certo? Ele tolera e dá green card, aquela coisa toda, tá certo? Agora, aqueles que são puramente braçais, eles querem, eu acho que eles querem que os estadunidenses ali, sabe, vão pra porrada, sabe, vão para dentro das profissões, sabe, de ali, sabe, para as profissões de construção civil, sabe, de fábrica, de veículos, sabe, de apertadores de porcas, sabe, em linha de produção de veículos, essas coisas assim, coisa que não vai acontecer. Eu acho que o Trump, sabe, se meteu numa roubada. Lá eles são 330 milhões, sabe, de estadunidenses. Não é brincadeira, não. Esse cara vai provocar um motim, rapaz, uma guerra civil lá dentro. Tinha um jornalista aí, sabe, que dizia, aí ele desconectou um pouco do canal 247, é o Brian Mir, certo? Onde ele falava, sabe, ele era da cidade ali, não sei se era de Dallas ou de Boston, acho que era de Boston, certo? Ele é estadunidense e ele mora no Brasil, tá certo? E ele, sabe, demonstrava-se uma opinião anticapitalista, anti-imperialista, tá certo? E fazia enfrentamento, sabe, político, sabe, aos governantes estadunidenses aqui no Brasil. E esse cara, sabe, pregava que, enxergava que provavelmente haveria, quando são 23 minutos de vídeo já, haveria uma revolução, sabe, uma guerra civil nos Estados Unidos, certo? Porque lá todo mundo tem arma, certo? E tem a história dos supremacistas, tá certo? Tem a história dos trumpistas, tá certo? E de repente, sabe, ali, sabe, o pau poderia quebrar, sabe, as ruas poderiam encher de pessoas armadas, aí as forças armadas, as forças de segurança teriam que reagir, aí o pau quebraria ali dentro, sabe, numa disputa, numa guerra aí, sabe, numa luta aí sangrenta, tá certo, entre civis e militares, eu penso dessa maneira. Mas o fato foi, rapaz, sabe que o Horta foi desenvolvendo, sabe, a ideia dele, e falava dessas coisas aí. E a outra ideia que ficou, além dessa história do fascismo, é que ali, sabe, esses três aí que eu falei, Dugin, o Olavo e o Beno, são mestres em criar
teorias de conspiração. Quando se fala em teoria de conspiração, sabe, é criar, como eles dizem, narrativas sem nexo entre causa e efeito. O Horta tem um problema, sabe, que tem um par de paradoxos chamado causa e efeito, tá certo? Que é tirado aí das leis aí da natureza, tá certo? E que reflete nas leis, nos comportamentos humanos, tá certo? Que diz assim que toda ação provoca uma reação, que todo movimento tem uma causa, certo? Causa que gera um efeito, tá certo? O Horta atrapalha as coisas. O outro paradoxo é que criados fatos, tá certo? Esses fatos geram consequências, tá certo? Então, aí, sabe, aí esse binômio fato-consequência e causa e efeito. O Horta ele faz um cruzamento, sabe, entre causa e consequência, sabe? Eu acho que é inapropriado, sabe, aí, sabe, tabular engendrar um pensamento, sabe, e designar aquilo que faz a coisa movimentar de causa e a coisa movimentada como consequência, tá certo? Ele fala dessas coisas assim. Mas ele conceitua o Horta, sabe, a despeito disso, que aí, sabe, as coisas, tá certo, podem ter causas, sim, tá certo, mas aí o necessário tem que manter o nexo, sabe, o nexo entre aquela causa e aquele efeito. Quando o efeito ou a consequência, como ele diz, sabe, que se atribui a um movimento inicial, tá certo? Não é uma mentira, é uma desinformação, sabe? Como a gente chama, é um fingimento, é uma fraude, tá certo? Aí nós estamos no campo, no terreno da conspiração. Então veja já que há hoje no mundo, e Bannon, Olavo e Dugin, sabe, são mestres em criar teorias de conspiração, tá certo? Em que as narrativas que eles engendram, tá certo? Não tem o necessário nexo causal, certo? Nexo de causalidade, certo? De causa gerando efeito, não tem. E eles inventam o que eles querem inventar, tá certo? E aí eles mentem, tá certo? Por exemplo, uma questão hoje. Hoje tem um porradal entre chineses e russos e porradal entre estadunidenses e chineses, tá certo? E o Bannon diz, sabe, que na verdade esse porradal seria injusto e indevido, porque na verdade quem colocou hoje o empoderamento que os chineses têm hoje, eu estou falando assim, tá certo? Na verdade quem deu esse empoderamento para os chineses foram os estadunidenses, sabe? Ali, e o Horta diz que isso é mentira, rapaz, mentira mais deslavada, tá certo? Que os chineses foram se pondo por mérito próprio, tá certo? Para chegar onde estão, tá certo? Não foi benesse, tipo assim, de concessões, sabe? Que os estadunidenses ali, sabe? Os governantes, os empresários, sabe? A oligarquia estadunidense concedeu para os chineses, tá certo? Quando são 27 minutos de voz. Então, para mim, o que ficou, sabe? Dessa live, sabe, do Horta ali, sabe, comentando a entrevista do Bannon, sabe, foi essas duas coisas. Primeiro, o grande temão geral, sabe, que é o fascismo, depois eu vou ter que assistir isso de novo aí, tá certo? A questão do fascismo, onde o fascismo vai ser marcado por essa questão autoritária, por essa coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, tá certo? Em que o Trump quer superpoder político para ficar acima dos poderes republicanos, tá certo? E assim, sabe, le roi c'est moi, tá certo? Eu acho que foi o Luís XIV que falou isso, certo? O rei sou eu, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Para dizer assim, sabe, que em situações excepcionais, tá certo, o dirigente máximo é o presidente da República, e esse presidente se põe acima dos outros dois poderes, do poder legislativo e do poder judiciário, tá certo? Para poder dar rumo, tá certo, aos objetivos soberanos do país, tá certo? São 28 minutos de vídeo. Então é isso aí, sabe? Acho que era isso que eu queria falar para hoje, tá certo? Mas eu acho que é isso, tá certo? A entrevista ela é rica de conceitos e rica assim, sabe, de detalhes, tá certo? Então veja o que está em questão aí, sabe? O Biden entregou para o Trump uma ordem liberal, tá certo? Baseada em regras, tá certo? E o Trump vem, sabe, e diz que não é nada disso não, tá certo? Que não existe essa coisa aí sabe, que o liberalismo não tem, sabe, essa condição aí, sabe? Então o Trump ele quer romper, sabe, com essa ideia aí, sabe, de que a ordem liberal, baseada em regras, é que deve prevalecer, ele não quer isso. Agora, não se sabe onde é que esse cara quer chegar, tá certo? A outra questão que o Horta fala muito, tá certo?
é que até Biden, os Estados Unidos vinha cuidando, sabe, de desenvolver e de patrocinar e de organizar e de controlar os grandes bens públicos geopolíticos, tá certo? E patrocinava com recursos do orçamento dos Estados Unidos, tá certo? A implementação, sabe, de instalação desses bens públicos e de funcionamento desses bens públicos, tipo assim, a ONU, sabe, direitos humanos e essas coisas todas, tá certo? E o Trump disse, vão se fuder, rapaz, acabou, rapaz, a comida de graça, não tem mais comida de graça, tá certo? O Horta fala do atlanticismo, que é um conceito aí, sabe, que esses três aí defendem, tá certo? E que, ou que era defendido até Biden, tá certo? E o Trump diz isso acabou também, tá certo? E o Horta aí conceituando o que é o fascismo para alguém, sabe? Ele diz assim que o fascismo é a retirada da humanidade das pessoas, tá certo? Quando se elege um inimigo, tá certo? Isso faz lembrar aquele alemão, sabe? Aquele filósofo alemão jurídico, não vem agora o nome do desgraçado, tá certo? Não vem, não adianta, eu não vou procurar e não vou me impressionar com isso. Mas o fato foi que o Hitler, quando operou, tá certo? Ele não operou de graça e tinha apoios intelectuais, apoios teóricos, apoios ideológicos, tá certo? Como é que chamava ele o cara? Porra, não vou lembrar. Mas assim, é que no fundo falava da teoria do inimigo, tá certo? E assim, essas teorias, digo melhor, esses estados de exceção, sabe, que aí, sabe, dirigentes políticos, governantes querem estabelecer, eles precisam ter uma referência, sabe, uma referência lateral aí, para eles de vez em quando colocarem um olho, tá certo? Que é o inimigo, tá certo? Esse inimigo foi no tempo de Hitler, sabe, os judeus, tá certo? E minorias, tipo os ali, sabe, esses grupos minoritários, gays e doentes mentais, sabe, e os próprios políticos de esquerda, tá certo? E ele perseguiu esses 3 ou 4 segmentos ou mais até, tá certo? E responsabilizava aí, sabe, a destruição da sociedade alemã por causa da ação desses setores aí, tá certo? E hoje o Trump mira, como a Europa mira também, sabe, nos imigrantes. Eu vou ficando por aí quando são 31 minutos de vídeo, certo? Eu vou dizendo que meu nome é Ernest, certo? O Caboclo Falador aqui do Norte, nesse sábado, tá certo? Às 10h51, chegando às 11 horas, nesse 3 de maio que não me lembra nada, certo? É certo de obrigações de começo de mês que eu tenho que dar conta, tá certo? Bom dia a todos, bom dia.